Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h05. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal foi marcado pela defesa dos acusados. Os advogados de Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto questionaram a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e disseram que seus clientes não participaram da trama golpista. O julgamento será retomado na semana que vem, com o parecer do relator Alexandre de Moraes e os votos dos outros 4 ministros. Enquanto isso, no Congresso, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que a oposição já tem os votos necessários para aprovar a anistia aos acusados de tentativa de golpe. União Brasil e o PP declararam apoio à anistia e anunciaram a saída do governo Lula. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu em Brasília com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e líderes do Centrão também. Tarcísio voltou a afirmar que, se for eleito presidente, daria indulto a Jair Bolsonaro. Hoje teremos o comentário de Marcelo Madureira sobre tudo isso e também vamos focar essa cobertura na Câmara Federal, no Senado, portanto no Congresso. Para isso, Madureira, quem nós temos hoje como convidado especial? Boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Temos o prazer de contar aqui com a presença do ilustre ex-ministro, ex-presidente do BNDES, ex-deputado constituinte, Márcio Fortes. O currículo é tão grande que vai ultrapassar todos os limites da introdução. Deixa eu aproveitar só e alterar nossa rotina, fazer uma rápida pergunta para Márcio Fortes, que ficará conosco até 19h30. Márcio Fortes, tem saudade do Congresso com essa ebulição toda que aí está? Ou é melhor estar onde você está, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa? Boa noite. Para mim é melhor estar aqui, sem dúvida. Mas no meu tempo, eu fui deputado federal 12 anos, 3 mandatos. Mas terminou em 2006, portanto, 20 anos, 19 anos Tá bom, atrás. né? Os momentos se sucedem, né? Mas a sua experiência, a sua visão, a sua inteligência, conhecimento na área empresarial, no caso do Rio de Janeiro, tão importante, né? Que foi a sua representação em Brasília, tê-lo aqui é muito importante para nós. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E teremos também, direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo com as suas observações, lembrando que a defesa de Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que o ex-presidente não atentou contra a democracia, não discutiu minuta golpista alguma e não tem ligação com atos violentos do 8 de janeiro. E o Azedo vai explicar tudo em detalhes. A nota internacional hoje vem da China. O presidente Xi Jinping afirmou hoje que o renascimento da nação chinesa não pode ser contido. A declaração foi dada durante o desfile militar que comemora os 80 anos da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. E durante o desfile foi apresentado um míssil nuclear capaz de atingir qualquer parte do mundo. A comemoração aconteceu depois da Cúpula de Cooperação de Xangai, OCX, bloco que reúne a China, inclusive, Índia, Irã, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Paquistão e Uzbequistão. E agora vamos falar dos assuntos locais. Júlia Cabreiro. Deputado estadual TH Joias é preso em operação da Polícia Federal, Polícia Civil e Ministério Público. Qual é o seu destaque, Maria Vitória Lima? Prefeitura e Vigilância Sanitária interditam um depósito clandestino com alimentos impróprios para consumo que seriam comercializados em jogo da seleção brasileira no Maracanã. Eu falei notícias locais, mas tem uma notícia internacional também, uma tragédia. Quem traz a informação, Thiago Souza. Descarrilamento de bondinho deixa dezenas de mortos e feridos em Lisboa. Ontem, Chico Otávio trouxe um ótimo convidado, fizemos um programa muito bom, mais sobre o aspecto jurídico do primeiro dia do julgamento. Hoje faremos uma análise mais política, concentrada mais no Congresso, mas claro, tem tudo a ver com o país como um todo. Chico Otávio, hoje o seu destaque qual é? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. O Supremo Tribunal Federal deve invalidar um eventual projeto de anistia que o Congresso pode aprovar.
Marcelo Madureiro dizia há pouco, você vai falar sobre o julgamento dos golpistas e o Congresso. É tão rico esse tema que vai te dar um baita trabalho. Você vai fazer um sobrevoo assim, no geral, ou vai no detalhe? Não, com o auxílio aqui do Márcio Fortes, eu vou falar um pouco que a população está toda ligada no julgamento, que é importante, sem dúvida nenhuma, mas também, por outro lado, é preciso ficar atento com o Congresso, que está aproveitando a atenção do público para o julgamento dos golpistas, para fazer passar um montão de coisas que não são exatamente do interesse da população brasileira. A propósito, hoje o governo Lula liberou 2 bi e 200 milhões em emendas PIX, pressionado por anistia, CPMI, ou seja, é isso aí que o Madureira está falando, tem coisas acontecendo e a boiada tá solta. João Pedro Barroca, o senhor destaca, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Pacientes oncológicos, que fazem tratamento contra o câncer, voltam a protestar em frente à clínica Espaço Cuidar Bem, em Botafogo. Durante a manifestação, eles reclamaram da demora no atendimento, instalações precárias, falta de profissionais e até de medicamentos, Sidney. Às vezes a política não cheira bem, às vezes a economia também não, tem outras coisas também que não cheiram, não é sobre isso a pesquisa do dia, mas é sobre cheiro sim, porque algumas pessoas são mais sensíveis, não é verdade? Tem gente que sente dor de cabeça, outros começam a espirrar, ficam incomodados, tem aqueles aromas que remetem a memórias afetivas bem legais, é outro lado da história, né? Como de um bolo saindo do forno. Hoje é aniversário do nosso João Tavares aqui, sonoplástico, ele só pensa em bolo. Parabéns, João, muitas felicidades, muitos anos de vida, o cara tá demais, ele quase não come nada para manter a silhueta esbelta dele, mas hoje eu vi ele metendo bronca e comendo bolo, docinhos e tudo mais. Pois bem, tem isso, né? Tem o perfume inesquecível. Família Tupi, ouvinte, você é sensível aos cheiros? Como é que você reage, hein? Existe algum aroma assim que mexe com você, que traz memórias de preferência boas? Conta pra gente, 980 18 88 80. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Hoje à noite teremos céu com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, o sol aparece entre nuvens, os ventos serão de moderados a fortes e não há, até o momento, previsão de chuva para amanhã. Temperatura mínima prevista 16 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus no município do Rio de Janeiro. Agora atenção para a baixa umidade relativa do ar, que pode ficar entre 21% e 30%. Beba bastante água e evite atividade física nos horários mais quentes. Sidney. Eu leio o pensamento dos ouvintes. Tem ouvinte dizendo assim, mas Sidney, essa abertura foi grande demais, cara. Você já falou sobre tudo, vou desligar o rádio. Não desliga não, porque nós vamos começar no próximo bloco algo que nem falamos, que é o trânsito. E depois, meu amigo, as notícias do dia. Obrigado por sua audiência. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Há 120 anos, a Light vem iluminando caminhos, vidas e histórias no Rio de Janeiro. E para celebrar essa jornada de energia e transformação, você é nosso convidado para conhecer a instalação artística Anos Luz, assinada por Bia Lessa. A exposição acontece no Museu de Arte Moderna do Rio, com entrada gratuita, de 29 de agosto a 16 de novembro. Patrocínio Light e realização da Associação Rio Memórias. Mais do que levar energia a 31 municípios do estado, a Light acredita na força da cultura, da memória e do futuro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como resolver essa luta? Deixando sua vida mais tranquila e segura. No braço. É só colocar o Smart no braço e monitorar a sua glicemia 24 horas por dia, automaticamente, com a tecnologia Bluetooth da Med Levinson. E se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja Smart. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo, e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia de Magé, na rua João Valério, número 157, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá.
Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e segue no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Faça uma lista de grandes amigos. Dia 6 de setembro, no Qualistage, Oswaldo Montenegro com a turnê O Melhor da Vida ainda vai acontecer. Que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. Porque eu tô cantando. Dia 7 de setembro, Gabriel e Shirley com o espetáculo Gashi, o Show. Queria só dizer o que sinto. E dia 13 de setembro, Daniel Boaventura com a nova turnê Em Casa. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. De segunda a sexta, 3 da tarde, programa Cidinha Livre. É um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 16 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Centro da cidade, Ponte Rio-Niterói, são as prioridades dessa primeira entrada da Viviane Costa. Hoje ainda vias expressas, linha amarela, e daqui a pouquinho o João Pedro Barrocas tem também informações aqui que ele vai passar sobre essa movimentação da cidade. Viviane, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Não tenho boas notícias, Sidney. O trânsito está completamente congestionado aqui pela região central, para quem está em direção à Zona Norte. Estou verificando retenções pela Presidente Vargas, desde a Candelária até a chegada aqui, o acesso a Francisco Bicalho. Francisco Bicalho também completamente parado, assim como no acesso ao viaduto do gasômetro. A Frei Caneca, que geralmente é a alternativa que a gente vem oferecendo ao nosso ouvinte, hoje não serve de opção. Ela também está parada, assim como em toda a extensão da Salvador de Sá. Estou verificando o trânsito bem prejudicado. Para quem está pela Rodrigues Alves, tem retenções neste momento a partir da Gamboa até a chegada rodoviária no sentido Avenida Brasil. Sentido oposto, aí sim ainda apresenta boas condições. Região da Praça da Bandeira, Sidney, também com muitos problemas, tem congestionamento em toda a extensão, assim como na passagem pela Rei Pelé e São Francisco Xavier. Para o nosso ouvinte que está saindo do centro, ainda vai cortando o caminho ali, pegando a Avenida Pedro II, General Herculano Gomes, seguindo depois pela Visconde de Niterói e Ana Nery. Evite passar pela 24 de maio, está bem prejudicada a partir da São Francisco Xavier até a altura do Engenho Novo. Falando agora da ponte, para quem está em direção a Niterói, vai precisar de paciência e prudência, porque o trânsito está parado dos acessos até a chegada à Praça do Pedágio. Mais cedo teve um acidente grave envolvendo carro e moto no trecho do vão central. Tinham faixas bloqueadas, já foram totalmente liberadas. No entanto, ainda há reflexos de congestionamento. Quem puder, dê preferência às barcas, chegará com mais tranquilidade. No sentido Rio, tem congestionamento também, só que na saída para a Avenida Brasil. Atenção! Está rolando a negociação de aniversário Casas Bahia. Viu oferta na concorrência? Tira foto e vai negociar direto com o gerente da loja. Corre para Casas Bahia e aproveite. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. João Pedro Barroca, sei que você tem um fato para nos contar que está acontecendo no túnel Zuzu Angel. Você sabe que uma vez, meus primeiros carros foram Fusquinhas, né? Sabe, os 5 primeiros carros que eu tive na vida eram Fusquinhas. Eu passava para frente, tinha um outro. Vivia quebrando, não?
De vez em quando sim, mas depois teve outro carro que quebrava mais. Mas uma vez eu não coloquei gasolina e eu tava no túnel Dois Irmãos, que é bastante grande. Pane e seca. O carro, chama-se pane seca, né? Exatamente. O que aconteceu? Eu botei no ponto morto, ele percorreu o túnel inteiro, porque todo o rumo e todo o trajeto dos demais carros se davam ali. Portanto, o vento, né? Todo aquele movimento, igual o Rio, né? Conduzia desta forma. Uma pequena o carro foi até a Rocinha. Foi até a Rocinha sem gasolina. Não teve acidente, não teve nada. Eu botei pisca-alerta, evidentemente. Apenas o tonto aqui não tinha colocado gasolina. Digo isso porque você tem informação sobre o túnel Zuzu Ângel. O que está acontecendo? Exatamente. Ali no túnel Zuzu Ângel, esse motorista não teve a mesma sorte e enguiçou dentro do túnel na pista sentido Lagoa. Então está ocupando uma faixa ali. Os motoristas estão enfrentando o trânsito muito lento. Agentes da 7 Rio já estão no local e também tem um outro carro enguiçado, mas na zona norte, né, na Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, na pista sentido centro. O deputado estadual TH Joias foi preso numa operação da Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, e daqui a pouquinho Júlia Cabreiro conta essa história. 18h20. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a Livre. Jornal da Tupi. Informação. Júlia Cabreiro, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende, boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. Exatamente, desde o início da manhã de hoje, né, as polícias federal e civil, junto ao Ministério Público, já prenderam, Sidney, 15 pessoas envolvidas nesse esquema criminoso que envolve aí tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociação de armas para o Comando Vermelho. Como você bem disse, o alvo, né, o principal alvo, e entre os presos está o deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, e nós temos a fala, Sidney, do secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, que além de falar sobre o histórico do TH Joias, ele também fez uma crítica à legislação brasileira. Vamos ouvir. Um condenado por associação para o tráfico, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, enfim, a 14 anos de prisão por envolvimento com as 3 facções criminosas na época, Comando Vermelho, TCP e ADA, lavando o dinheiro dessas organizações criminosas, fornecendo e fazendo a intermediação da venda de armas e drogas, isso lá em 2017, e hoje, em 2025, essa mesma pessoa está sendo presa praticamente pelos mesmos crimes. Sidney, além do TH, né, esses criminosos, eles se infiltravam mesmo na administração pública, iam colocando os comparsas, né, para ter certeza da impunidade e para ter acesso também a informações sigilosas, além de, claro, eles importavam armas do Paraguai e também importavam equipamentos antidrone da China. Nós temos o posicionamento do governador Cláudio Castro, Sidney, ele se manifestou mais cedo nas redes sociais, disse que a lei vale para todos e diante dessa operação de hoje, por determinação dele, o deputado estadual Rafael Pisciani retoma o mandato na Alerj, substituindo TH Joias, que também foi expulso do partido MDB, Sidney. Obrigado, Júlia. Depois aqui do rápido intervalo comercial, queria que os nossos comentaristas, o Madureira, Barroca, Chico Otávio, falassem alguma coisa sobre isso. É uma complicação esse tipo de aproximação, quando não com milicianos, com traficantes, com caixa 2, com desvio de dinheiro, não é possível, né? Nós temos esse tipo de representação política, mas é depois do intervalo. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear.
pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Apoiar as nossas empresas que exportam para o mundo inteiro. A gente vai sim. Trabalhar para que o Brasil nunca mais volte ao mapa da fome. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. É super, é super, é super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Hoje recebem os segurados do INSS com cartão final 8 até um salário mínimo e finais 3 e 8 para quem recebe acima de um salário mínimo. Informações disponíveis pelo aplicativo Meu INSS ou site gov.br/INSS. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Os juros dos Estados Unidos devem ter a primeira redução desde dezembro do ano passado, ainda este mês, uma vez que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, se reúne daqui a 2 semanas. Com essa expectativa dos juros baixarem, os títulos do governo americano, chamados Treasuries, ficam menos atrativos. Bancos centrais de vários países já iniciaram um movimento de compra de ouro e prata, buscando maior rentabilidade. O ouro esta semana já igualou a máxima histórica, negociado a $3.592 a onça Troy, que corresponde a 31 gramas. No caso da prata, a cotação atingiu $42, o maior nível em 14 anos. A previsão é que ouro e prata devem continuar em alta. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Supermercados Unidos, confira as ofertas: alcatra bovina peça inteira R$34,90, carré suíno R$14,98, filé de frango levo bandeja R$16,98 no Unidos Clube, asa de frango R$9,98. Supermercados Unidos. Você, gestor, quer transportar seus colaboradores com segurança, carros novos e um atendimento diferenciado? Traga sua empresa para a Copa Táxi e resolva seus problemas com transporte. Entre em contato no telefone 3288-4301 no horário comercial. 3288-4301. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 27 minutos. Como é possível, né, um deputado estadual envolvido, como neste caso aí do TH Joias, depois da ação policial? Barroca, o seu comentário. Olha, eu queria aproveitar, se você me permite, explorar a presença aí do nosso ilustre entrevistado, perguntar para o Márcio Forte se ele já tinha visto na sua experiência como deputado, um deputado que não tem nome, né? Tem uma marca, né? Que é TH Joias. O nome parlamentar dele não é nome. É uma marca. É para vender joias. E se o senhor coisas. Já viu, se o senhor já tinha visto tamanho envolvimento de criminosos assim no parlamento, se isso espanta o senhor? E me espanta e me preocupa, porque é o que o Marcelo Madureira acabou de falar, que enquanto todo mundo está preocupado com o julgamento, o Sidney ficou vendo os julgamentos, os advogados de defesa e tal coisa, lá no Congresso está passando uma coisa gravíssima, que é a necessidade, um projeto em que vai ser obrigatória ter autorização prévia da Câmara ou do Senado para processar algum parlamentar. A PEC da blindagem. Imagina esse TH Joias, na vigência desse assunto, ele não poderia ser preso. Você tinha que pedir licença à Assembleia Legislativa para ir procurar o cara em casa. Então, com isso, e é o que está acontecendo de muito grave,
o crime e a milícia estão entrando em todos os setores da sociedade. É isso, olha, é isso. Fazer o seguinte... Inclusive na política. É verdade, é verdade. Ótima observação. Eu vou fazer o seguinte, pedir ao Chico Otávio e ao Madureira mais adiante que comentem ainda nessa edição sobre isso, até porque tem esse viés também que o Márcio Fortes nos levantou. Vamos pro intervalo e já voltamos com a cobertura do julgamento. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é. Promoções de quinta-feira. A 124,95, rabada 19,98, costela 19,90, carne moída friboi 9,98, carré 13,99, peito de frango 9,98, salsicha Seara 7,75, Cleibon 500 gramas 3,99, ovos 20 unidades 9,98, arroz Papa-Arroz 16,95, feijão Nutricaldo 2,87, leite em pó Fazendas do Rio 10,99 no app, papel familiar 16 rolos 13,98, e no ano 1,6 quilos 11,98 no app. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como resolver essa luta? Deixando sua vida mais tranquila e segura. No braço. É só colocar o Smart no braço e monitorar a sua glicemia 24 horas por dia, automaticamente, com a tecnologia Bluetooth da Med Levinson. E se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja Smart. Na feirinha do Mega Box você encontra ovos brancos cartela com 30 unidades, R$14,95. Laranja pera, quilo, R$3,95. Mamão papaya, quilo, R$4,95. Morango, 250 gramas, R$5,95. Mexerica, quilo, R$5,99. Uva verde sem semente, 500 gramas, R$7,49. É frutas, legumes, verduras e os menores preços. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Gourmet Prime, seu aplicativo gastronômico com descontos de até 50% nos melhores restaurantes. Baixe agora e cadastre-se, é grátis. Resgate a oferta para o dia e horário programado pelo restaurante à sua escolha. Você só paga quando desfrutar da oferta no restaurante. Utilize o código da oferta. Gourmet Prime. Faça uma lista de grandes amigos. Dia 6 de setembro, no Qualistage, Oswaldo Montenegro com a turnê O Melhor da Vida ainda vai acontecer. E nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolim. Porque eu tô cantando. Dia 7 de setembro, Gabriel e Shirley com o espetáculo Gache, o Show. Queria só dizer o que sinto. E dia 13 de setembro, Daniel Boaventura com a nova turnê Em Casa. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 32 minutos. Hoje, para resumir, foi o dia da defesa dos réus. Foi o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também seus aliados. E a conclusão das chamadas sustentações orais das defesas. O que quer dizer isso, Luiz Silva? Fazer um resumo. Eu vou perguntar aqui, um a um, como é que os advogados se comportaram. Primeiro, o geral. Tudo bem, Luiz Silva? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney. Boa noite para você, boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. É isso, Sidney. Como você falou, hoje foi o segundo dia das sustentações orais das defesas dos réus do inquérito da trama golpista no STF. Ontem já haviam se pronunciado o ministro Alexandre de Moraes, que fez a leitura do relatório dele, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, além das defesas de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres. Hoje foi a vez dos advogados de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. O julgamento vai ser retomado na terça-feira que vem, aí já com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, os demais ministros votam em ordem crescente de antiguidade no tribunal, ou seja, vão votar na ordem
Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente da turma, Cristiano Zanin, encerra as votações. Em caso de pedido de vista, ou seja, de mais tempo para analisar o processo de um dos ministros, o julgamento é interrompido por até 90 dias. Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Sidney. Luiz Silva, minha falecida mãe dizia o seguinte: quando alguém tá falando mal da gente, a orelha fica vermelha, começa a coçar e ela fala, não, tô falando mal de você, falando mal da gente, né? E eu tenho impressão que, se isso for verdadeiro, né, o Mauro Cid hoje deve ter ficado com a orelha vermelha. Só que o advogado de defesa dele foi o primeiro a se pronunciar. Como ele se saiu e o que ele disse? Então, Sidney, a principal estratégia da defesa de Mauro Cid foi defender a validade da delação premiada dele, que a delação premiada dele foi válida, que não houve irregularidades no processo, inclusive rebateram alegações de que houve coação ao longo do processo. Um outro ponto da defesa de Mauro Cid é de que não houve descumprimento do acordo da delação premiada, o que faria ele perder os benefícios dessa delação, Sidney. O Alexandre Ramagem também teve o acompanhamento do advogado, evidentemente, para defendê-lo. Ontem mesmo você dizia que com o Alexandre Ramagem, pelo menos em duas acusações importantes, ele acabou se safando momentaneamente, porque ele foi eleito deputado federal e isso não é possível, né? A imunidade o garante nesse sentido. Mas o que os advogados do Ramagem disseram? Eles defendem também que essa suspensão de parte do processo seja estendida também para parte da organização criminosa. São os cinco crimes que eles são alvos. Ramagem foi liberado de 2 e a defesa defende que ele seja liberado de mais um, que é a organização criminosa. A defesa também argumenta que o Ramagem fazia anotações das reuniões que tinha com o Bolsonaro, mas que a acusação nunca conseguiu provar que esses documentos teriam sido repassados a Bolsonaro. Os advogados de Ramagem também defendem que ele nunca orientou o ex-presidente Jair Bolsonaro a criticar as urnas eletrônicas. Sidney. Almir Garnier, né, que foi comandante da Marinha, que antigamente falava ministro da Marinha, né, mas mudaram o nome, então ele comandou a Marinha Brasileira. O que os advogados dele disseram? Eles negaram que o Almir Garnier tenha oferecido as suas tropas da Marinha para apoiar uma tentativa de golpe por parte do presidente Jair Bolsonaro. Foram os primeiros também a questionar a delação de Mauro Cid, questionar a legalidade e a validade da delação de Mauro Cid, e apontaram que a Procuradoria-Geral da República feriu o chamado princípio da congruência ao apontar 2 fatos novos na fase das alegações finais que não estavam na denúncia, que seriam o desfile de tanques na Praça dos Três Poderes, como a gente viu ali no dia da votação do voto impresso no Congresso, e também o fato da ausência de Almir Garnier na cerimônia de passagem do comando da força na transição de governo. É interessante porque os advogados, claro, no afã de defender os seus clientes, sempre criaram ali ou estruturas de defesa ou narrativas que sejam no sentido de dizer, olha, o meu cliente não fez nada, não tem nenhuma prova, ele é inocente, e se falaram mal dele é porque estão mentindo e tal. No caso do Anderson Torres, foi dito até que ele planejava viajar de férias, estava nem aí. Mas o que os advogados disseram além disso? É isso, Sidney. A acusação da PGR diz o seguinte: o Anderson Torres, ele não estava no Brasil no dia 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos de férias com a família. E, segundo a acusação, isso foi para meio que despistar as investigações. A defesa de Anderson Torres defende que não, que essas eram férias que já haviam sido planejadas, que ele já tinha comprado essas passagens em novembro de 2022, então não teria relação com o 8 de janeiro as férias dele. Sobre a chamada minuta do golpe, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, a defesa dele argumenta que esse documento já estava circulando ali no governo desde o dia 12 de dezembro de 2022, ou seja, antes de ter sido encontrado na casa do Anderson Torres, e para a defesa, a acusação deu um peso além do necessário de prova a esse arquivo, a chamada minuta do golpe. Luiz Silva, você fez um trabalho sensacional. Se quiser ser advogado ou estudar direito depois, pode seguir, porque está indo bem. Mas o general Augusto Heleno, a defesa dele alegou que as provas são nulas, que não tem prova. É isso, defenderam que não há validade nas provas contra Augusto Heleno. Disseram também que receberam só às vésperas do depoimento de Heleno no STF alguns arquivos muito grandes, com dezenas de terabytes, por parte da acusação, e que não teriam tido tempo de analisar essas provas que haviam recebido.
Afirmaram também que não há provas que vinculem Heleno à trama golpista e também afirmaram que o direito de silêncio de Heleno foi violado e que ele foi afastado do alto escalão do governo no fim do mandato, o que eximiria ele da participação da trama golpista. Sidney. Dentro da nossa combinação aqui, eu deveria perguntar Jair Bolsonaro. Vou deixar para o final, fazer um suspense aqui um pouquinho, tá certo? Pela importância, né? Presidente da República, aquela coisa. Segura aí, se você é bolsonarista nos ouvindo, né? Não desliga o rádio não, fica ligado que daqui a pouco a gente vai dizer aqui que a defesa argumentou. Vamos falar do Paulo Sérgio Nogueira antes, né? Que foi ministro da Defesa, não é isso? Isso, foi ministro da Defesa e a defesa de Paulo Sérgio Nogueira diz o seguinte: os autos do processo provam que Paulo Sérgio Nogueira é inocente. Por quê? Uma das grandes peças da acusação é de que em uma determinada reunião de Bolsonaro com o ministro da Defesa e os chefes das Forças Armadas, Paulo Sérgio Nogueira teria ameaçado dar voz de prisão a Bolsonaro caso ele continuasse com ameaças golpistas. Então, para a defesa de Paulo Sérgio Nogueira, essa evidência de que ele teria dado voz de prisão a Bolsonaro comprovaria que ele é inocente no caso. Afirmaram também que ele tentou dissuadir Bolsonaro de uma tentativa golpista e, em relação ao relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas na eleição de 2022, que, segundo a acusação, teria sido propositalmente demorado para ser liberado. Segundo a defesa de Paulo Sérgio Nogueira, o documento foi entregue em novembro de 2022, dentro do prazo previsto anteriormente. Ô Luiz Silva, eu não pretendia acompanhar todas as defesas, não. Eu tinha que fazer a coluna no Jornal Dia e tinha que, enfim, me preparar para a maratona de hoje também. Mas daí quando eu comecei a acompanhar a defesa de Walter Braga Neto, né, ex-candidato a vice-presidente, general Braga Neto, o advogado dele, que show, eu não conseguia desligar, eu acompanhei tudo porque ele aqui deslizava lá e fazia um gracejo e depois ele fazia umas parábolas lá, umas hipérboles e não sei o quê, uma forma de oratória. Até eu confesso que fiquei admirado com a capacidade dele. O que ele disse para defender o general Braga Neto? Ele disse basicamente que houve um cerceamento da defesa de Braga Neto. Disseram que a defesa teve menos tempo para analisar os autos do processo do que a acusação, que teriam recebido depois do que a acusação, e também que acusaram o ministro Alexandre de Moraes de não ter autorizado a gravação da acariação que aconteceu entre Braga Neto e Mauro Cid, e afirmaram também que, questionando a delação de Mauro Cid, que Cid teria mudado de versão 7 vezes a respeito de uma reunião que teria ocorrido na casa de Braga Neto e também a respeito de uma suposta entrega de dinheiro por parte de Braga Neto para financiar o golpe. Cid. Daqui a pouquinho eu vou perguntar mais adiante, não agora que tem outras coisas mais importantes, para Márcio Fortes, ex-deputado federal, se quando ele discursava, daqui a pouco eu vou perguntar para ele isso, ele fazia também, como hoje muitos parlamentares fazem na tribuna, e os advogados também. Esse específico advogado Braga Neto falou assim: ministro Fux, repara o senhor que não sei o que e tal, Alexandre de Moraes, relator, grande relator, e veja Carmen Lúcia o que aconteceu. Ele ia de alguma maneira no emaranhado puxando ali a plateia, a oratória. Tem um deputado senador que faz isso também, né, para ganhar. Veja o deputado tal, o que aconteceu. Não é incrível essa oratória? Ele deve ter treinado no espelho, não é possível. Na verdade, essa é uma tônica recorrente das defesas. Todos eles fizeram isso, diversas vezes citaram os ministros, chamaram a atenção dos ministros para alguma coisa. Eu não sei se isso é uma estratégia comum de advogados, porque eu não sou advogado, mas também me chamou a atenção esse fato de que várias vezes citaram: ministro Carmen Lúcia isso a coisa, ministro Flávio Dino isso. Então realmente é uma estratégia que todos eles tiveram. Mas o povão que não estudou direito também sabe fazer, o morde e assopra. Bom, e Jair Bolsonaro, como é que é? Os advogados de Bolsonaro alegaram que também houve um cerceamento à defesa do ex-presidente, afirmaram que eles não tiveram acesso integral às provas do processo e também não tiveram prazo para analisá-las. Afirmaram também que Mauro Cid apresentou versões contraditórias na sua delação premiada e afirmaram também que Bolsonaro autorizou e determinou o processo de transição de governo depois de ter perdido a eleição, o que, para a defesa de Bolsonaro, comprovaria que ele não tinha intenção de dar um golpe de Estado. Também afirmaram que não houve tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito porque não houve violência ou grave ameaça, isso nas palavras da defesa.
E também defenderam que o ex-presidente não iniciou em um protocolo de assinatura de estado de sítio. Sidney. Muito bem, Luiz Silva, vai tomar sua merecida água à vontade, vai comer um pedacinho de bolo do João Tavares, sonoplasta, está aniversariando hoje, não pode comer nada agora porque ele tá no ar. Relaxe, descanse, vamos pro intervalo, todos nós aqui vamos descansar também um pouquinho, né? Logo depois a gente volta com o trânsito com a Viviane Costa, vamos chamar mais adiante Luiz Carlos Azevedo de Brasília, e aí começamos, meu amigo, o nosso bate-papo, entrevistas e reportagens especiais. 18h43. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se você ama o seu carro... Agora é oficial, a Alamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Alamo. A gente faz melhor, a gente ama o que... Aniversário Rede Economia, a festa da economia é... Promoções de quinta-feira. A 124,95, rabada 19,98, costela 19,90, carne moída friboi 9,98, carré 13,99, peito de frango 9,98, salsicha Seara 7,75, Cleibon 500 gramas 3,99, ovos 20 unidades 9,98, arroz Copa Arroz 16,95, feijão Nutrecaldo 2,87, leite em pó Fazendas do Rio 10,99 no app, papel familiar 16 rolos 13,98, e no ano 1,6 quilos 11,98 no app. Rede Economia. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Tá chegando a hora. Dia 25, 90 anos da rádio mais querida do Rio. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Domingo no Bola em Jogo e de segunda a sexta no Geraldinos e Arquibaldos. Um comentário de outro mundo você ouve aqui. Luiz Mendes, uma palavra fácil de volta a Tupi. Tem oferecimento de Seguro Sinaf, muito mais que assistência funeral. O Sinaf tá pago. Super Rádio Tupi. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h46. Jornal da Tupi. Informação. O repórter Gustavo Santiago acabou de vir no local onde ocorreu um incêndio e vai nos dar todos os detalhes. Ele já adiantou que o local é ali da Rua de Rachuelo, né? Então é centro da cidade. Tudo bem, Gustavo? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite para você e também para os ouvintes da Super Rádio Tupi. O incêndio aconteceu em um imóvel antigo ali de 13 casas. Somente uma casa pegou fogo após um botijão de gás explodir. A dona da casa estava dentro do imóvel quando tudo aconteceu. Ela teve ferimentos nos braços, na mão, nos braços, na perna e também na cabeça. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros ali no local e em seguida foi liberada. Eu inclusive entrevistei ela e ela disse que o incêndio foi uma fatalidade do que aconteceu. Vamos ouvir. Isso é uma fatalidade. Ninguém quer que aconteça uma coisa dessa. Não ofereço pra ninguém. O fogo é um verdadeiro inferno. A cortina de fogo. Uma coisa de louco. Não ofereço a ninguém essa experiência. Agora, o buchão de gás é terrível.
Quando solta o gás, ele vai assim, ó, pelo que eu vi, pega fogo aqui, depois vai explodir num lugar que ele fica mais acondicionado. Olha, Sidney, o incêndio já foi controlado e os bombeiros fazem um trabalho de rescaldo agora. Uma pista dali da rua Riachuelo está liberada para o acesso de veículos. Segundo a corporação, a casa ficou completamente incendiada. Infelizmente, essa moradora perdeu tudo. Equipes da Sete Rio atuaram ali na região para poder orientar então os motoristas. Sidney. Gustavo, ela então foi a única vítima, somente ela estava dentro da casa. Somente ela dentro da casa. Além dela ser vítima, e você citou aí, as queimaduras, perdeu a casa toda. Exatamente. Consequentemente, né? Além de todo um transtorno que daqui vai ser para ela e para sua família de reconstruir tudo isso, né? E Gustavo, você não estava aqui nesse dia, nós já tratamos nesses dias, nós já tratamos várias vezes sobre prédios antigos que precisam de manutenção, tem que passar por fiscalização e um cuidado redobrado também pelos moradores. Não basta só você ter o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura, o Governo do Estado atuando, a Defesa Civil. É preciso, de maneira clara, que as pessoas tomem cuidado, principalmente na hora da colocação e retirada de botijões de gás, por exemplo. Exatamente, principalmente ali na região central, né, do Rio, que existem muitos prédios antigos e históricos também, o que acaba contribuindo também para esses grandes desastres aí, Sidney. Obrigado, Gustavo. Pode ser horrível o que eu vou dizer, mas ainda bem saiu até barato, porque se aquilo começa a alastrar, meu amigo, vai na quadra toda e é rápido. Obrigado, viu, Gustavo, por sua participação. 18h49. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E ultrapasse qualquer obstáculo com uma formação inovadora. Acesse uninasal.edu.br e acelere com a inteligência Uninasal. Aprendizado por toda a vida. Como está o trânsito nas vias expressas? Viviane Costa está de volta. Tô de volta, Sidney, nada fácil. Trânsito muito congestionado para quem está em direção à Baixada pela linha vermelha. Tem congestionamento com reflexos do Rufino Pizarro até a chegada ao Galeão. Depois, dificuldades na passagem por Duque de Caxias até o acesso à rodovia Presidente Dutra. A Avenida Brasil para a Zona Oeste também está prejudicada, com retenções do Caju até a chegada à Penha e depois de Parada de Lucas até a altura de Coelho Neto. Nessa direção, Leopoldo Bulhões, Rua Uranos, ou ainda seguindo pela Pastor Martin Luther King, corta um excelente caminho. Você que sai da Baixada em direção ao centro, pegando neste momento a pista central da Avenida Brasil, corta caminho até a altura da Penha, onde verifico retenções nas duas pistas, tanto da pista central como pela lateral, até a altura do acesso à ponte. Nada muito diferente para quem está pela linha vermelha, tem retenções na Maré até a chegada à ponte, também dificuldades ali na passagem por São Cristóvão. Para quem sai da Penha, pode cortar caminho ainda, pegando a Rua Uranos e Biapina, Rua Uranos, Leopoldo Bulhões, também ainda consegue cortar um excelente caminho. Você que está pela linha amarela, paciência, tá? Tá tudo parado em direção à Barra da Tijuca, desde a saída da linha vermelha até a chegada à Praça do Pedágio. A Grajaú Jacarepaguá, nessa direção, fica sendo a melhor opção. PV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Quer ouvir informação? Hashtag segue a líder. 18h51. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Muito bem, Azedo, hoje a bancada está completa, estamos aqui com a felicidade também de receber o Luiz Silva, fez um ótimo resumo da atuação dos advogados de defesa no caso do julgamento que tem Jair Bolsonaro e seus aliados envolvidos, e estamos recebendo a visita também do ex-deputado Márcio Fortes, né, que além de engenheiro civil respeitado, consagrado, atua sempre na área econômica, político brasileiro filiado ao PSDB durante um bom tempo, portanto é um sensível político, está aqui conosco. Qual a sua avaliação hoje? O que te chamou a atenção, Azedo? Boa noite. Boa noite. Olha, o que me chamou mais a atenção foi a convergência dos advogados no sentido de retirar individualmente cada um dos réus da trama golpista.
Havia, vamos dizer assim, uma convergência na argumentação da defesa para desqualificar a delação premiada do Mauro Cid e também para aproveitar as brechas, as contradições da própria denúncia feita pelo PGR. Mas isso foi feito sempre com a preocupação de tirar o cliente da trama. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, me inclui fora dessa. Isso foi muito marcante na defesa dos advogados, que foram brilhantes, cá entre nós, foram brilhantes nas suas defesas orais. E por causa da retórica, por causa da elegância, enfim, foi um dia assim de grandes intervenções de defesa. Mas o saldo geral é uma coisa inverossímil, porque quem é que comandou aquele processo todo? Era preciso que alguém muito poderoso comandasse. E os poderosos, que são esses que estão envolvidos no chamado núcleo crucial da trama golpista, todos negam qualquer participação. E tem um outro aspecto, eu vou pedir ao Márcio Fortes que fale o pensamento dele, que o próprio Márcio falou agora há pouco aqui, é o fato das baterias terem se voltado contra Mauro Cid, né? Desautorizando a delação, né? Todo mundo resolveu atacar. É um outro elemento que chamou sua atenção, né, Márcio? Chamou muito a atenção porque todos se referiram à mesma coisa. Quer dizer, se não é válida a delação premiada do Mauro Cid, metade das acusações cai por terra. E ele se ferra, porque ele está com um benefício de ter feito a delação premiada. Então é um alvo fácil também para os outros. Só que a delação, que foi em diversos capítulos, teve uma, depois adendos e tal, é muito sólida e muito coerente com os tempos e movimentos, não é? Então não é fácil também destruir aquela delação premiada. Agora, os advogados são brilhantes, acostumados e estão lá para isso, para defender, eles não estão lá para concordar. E para isso, para ser simpático, elogiam os ministros, elogiam o passado jurídico, sem se fazer grandes citações com palavras estranhas, que estão meio fora de moda. Eles se saíram bem também por causa disso. Eles têm história e escola em outros julgamentos e outras coisas. Enfim, olha aqui, Sidney. O que me surpreendeu foi o governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, nas suas mais recentes declarações, candidato a presidente da República, precisando do apoio do Jair Bolsonaro para isso e tal. Acho que ele abusou um pouquinho das coisas. E uma das coisas mais graves que ele falou foi o seguinte: eu não confio na justiça. Quando fala isso, ele está reforçando a justiça. Você se lembra que o Lula, quando foi preso, o que ele disse? Confio na justiça. Vou preso, mas a justiça vai me tirar da cadeia, porque eu confio na justiça. Então, quando você diz o contrário, você está desqualificando quem vai te julgar. Você tem que fazer como os advogados. Vossa Excelência sabe tudo, é o máximo e tal, só que a informação que está na página tal não é verdadeira, a outra que está lá é um fato que não existe e tudo isso, mas eu confio no seu discernimento, senhor julgador, senhor ministro, senhor juiz, não é? E é uma coisa difícil. Você já pensou amanhã, se Tarcísio de Freitas candidato vence a presidente da República, né, por exemplo? É claro que ele tem uma forma de se defender dessa afirmação, dizendo: eu disse que não confiava naquela justiça, naquele preciso momento, né? Falta um ano para aparecerem as efetivas candidaturas a presidente da República em 2026, dá tempo para acomodar. Mas das recentes manifestações, essa foi a menos feliz do governador Tarcísio de Freitas. Márcio Fortes, você colocou um outro assunto que eu vou voltar para o Azedo rapidamente sobre isso. Azedo, enquanto acontece o julgamento, o que acontece no Congresso? Olha, hoje o presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, anunciou que a proposta de anistia dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal, ela terá mais de 300 votos na Câmara, ou seja, que já tem maioria para aprovar a anistia. Isso desenha, no futuro próximo, imediatamente após o julgamento, um momento de muita tensão institucional, porque pelo ímpeto e pelas articulações em curso, inclusive com o envolvimento direto do Tarcísio de Freitas, foi bom o Márcio Fortes lembrar isso, que ele veio a Brasília para articular a bancada paulista,
em apoio à anistia, isso vai gerar uma crise de natureza institucional muito grave, porque isso significa que a Câmara e o Congresso estão se arvorando em fórum revisor das decisões do Supremo. Isso é inconstitucional. Então você imagina a sucessão de crises, discussões, votações dramáticas. A Câmara aprova a anistia, depois o Senado aprova a anistia. Aí vem o presidente da República, veta. Aí volta para o Congresso. Aí o Congresso derruba o veto. E o Supremo é confrontado em acatar o veto ou considerar aquela decisão inconstitucional. Isso é um cenário muito grave, ainda mais se ele for corroborado por novas retaliações do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que hoje mesmo mandou um recado por um dos altos funcionários da Casa Branca para os empresários brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos querendo negociar as tarifas, que ele diz o seguinte: olha, esse problema aí das tarifas, vocês têm que resolver lá no Brasil, não é aqui. O problema é lá no Brasil. Quando ele fala o problema é lá no Brasil, é o julgamento do Bolsonaro. Isso significa que esse lobby empresarial, exportadores para os Estados Unidos, tende a pressionar o Congresso para que aprove a anistia, porque o interesse deles é resolver o problema comercial. Então é uma situação muito, muito grave. Muito verdade, é grave e delicada. Deixa eu colocar aqui o Chico Otávio e Madureira, que quase não falaram hoje, eu quero muito ouvi-los. Chico Otávio, eu quase estou vendo o Tarcísio se passar anistia, usando assim, Tarcísio pacificador. Esse negócio, assim como o Azedo, te preocupa esse processo, ou acha você que pode ter de alguma maneira a tal da pacificação, e qual seria o caminho? Pois é, Cirino, é o meu comentário, né? Se tiver uma anistia aprovada pelo Congresso, logo após a sentença do Supremo, com certeza algum partido vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e o tema vai bater de novo no Supremo. E assim a tendência hoje do Supremo é muito clara, é de invalidar uma anistia dizendo que ela é inconstitucional. Vale lembrar que o Supremo tem precedentes dizendo que pode invalidar uma anistia. Ele fez isso no caso do ex-deputado Daniel Silveira. Como o então presidente Jair Bolsonaro havia concedido a Silveira um indulto individual, né? Eles entenderam que aquele ato não era válido porque foi feito para beneficiar apenas uma pessoa e feria o critério da impessoalidade. Então, Cid, no Supremo, essa anistia que está sendo discutida hoje no Congresso teria no máximo 2 ou 3 votos. O que pode acontecer numa livre distribuição dessa ação direta de inconstitucionalidade, ela cair nas mãos de um ministro mais simpático ao Bolsonaro, que pode tentar segurar. Ele pode não apreciar liminar. Enfim, ele pode dar algum jeito. Mas se ele tentar levar isso ao plenário, mesmo que seja um relator favorável, simpático ao Bolsonaro, ele dizendo que a lei da anistia deve prevalecer, ele vai ser derrotado. Se cair com o ministro contrário à anistia, aí que ela vai andar rápido, né? E aí o fato é que qualquer suspensão da lei da anistia ou invalidação da lei pode escalar a tensão entre o Congresso e o Supremo, né, como a Azedo acabou de falar, e talvez, enfim, dar mais energia a essas discussões sobre impeachment de ministro do Supremo, como também é quase um convite para o Trump impor mais sanções aos ministros do Supremo. Cid. Madureira, riquíssima participação do Azedo e do Chico Otávio, mas eu senti, olha aí, Azedo, vou te dar 9,9, hein, Azedo, e também para o Chico Otávio, que faltou só um elemento para passar para Madureira, é como o povo vai se comportar nesse processo todo. Seu comentário qual é? Como é que fica a opinião pública nessa história toda, né? As pesquisas às quais pelo menos eu tive acesso, quer dizer, existe uma posição forte da opinião pública contrária a esse tipo de anistia, né? Contrária a essa atitude de perdoar, né, aqueles que tiveram envolvidos na tentativa de golpe. Então eu acho que essa análise, por exemplo, do Chico é perfeita.
Só não está levado em consideração o conjunto da sociedade, como ele vai reagir, né, dentro desses possíveis cenários aí que a gente está vendo. Maravilha. Olha, o Márcio Forte já aprendeu aqui com vocês, comentaristas de bancada aqui, que quer falar, ele faz com a cabeça que quer falar e fica com vontade de falar, e todo mundo quer falar também, e eu acabo sendo um algoz, eu tô parecendo aqui o Alexandre de Moraes, eu deixo um falar, não deixo o outro falar, vamos pro intervalo e volta e todo mundo vai falar. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Estamos de volta com você aqui na Tupi para falar desse produto que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil e aqui no Rio também, para você que ouve a Super Rádio Tupi, que é o Power Pulse. E eu recebi aqui, professor Rubens já está comigo aqui na linha, uma mensagem da Jussara, que mora aqui em Jacarepaguá, e ela diz que tem insônia, toma medicação para isso, e ela quer saber, ela ouviu a gente falando aqui do Power Pulse, e ela quer saber se ela pode usar, se não vai interferir no seu tratamento, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço, Felipe, um abraço aos doutores, todos os ouvintes. Olha que interessante, Jussara. Muitas pessoas realmente estão passando por um período de ansiedade muito grande. Eu sempre costumo dizer que a ansiedade é o excesso do futuro, né? Que a depressão é o excesso do passado e que o estresse é o excesso do presente. O que está acabando com o seu sono? São os excessos. Então é lógico, você não vai parar de tomar o seu medicamento. Eu não sei qual que você está tomando, se é o Alprazolam, se é o Lexotan, mas nada vai interferir no seu tratamento usando o Power Pulse. O Power Pulse é bom você usar de manhã, você pega uma pastilha, mastiga, chupa essa pastilha, ela vai te dar energia durante o dia. Então durante o dia você vai ter que gastar essa energia, trabalhando, correndo, malhando. Inclusive quem malha, gente, é muito bom usar o Power Pulse, tá? Porque quando você constrói testosterona, você melhora a sua massa muscular. Então no caso dela, ela pode usar tranquilo, vai voltar a ter libido, a ter desejo. Porque uma pessoa com ansiedade libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele vai cortando a sua testosterona. Então você não tem vontade, não tem desejo. O cortisol arrebenta com o nosso corpo, né? Você engorda, dor de cabeça e etc. Então, o Power Pulse ele é completo. Ele não é um medicamento, é um suplemento 100% natural que você pode usar tranquilo para a pessoa que é hipertensa, diabética, e principalmente você que usa qualquer tipo de ansiolítico. O professor o Carlos Eduardo, ele mandou uma mensagem aqui agradecendo, tá feliz da vida, tá usando o Power Pulse, tá com mais energia, tá dormindo bem, ó, professor, diz que tá namorando, que é uma beleza. E aí? Esse é que é beleza. Fala a verdade, gente, quem que não quer namorar? Vou te falar uma coisa, você vai assustar, Felipe. Eu conheço pessoas de 85, 87, 88 que ainda namora, tá? Olha que beleza. Namora bem. E conheço também gente de 40 anos que já namora uma vez por ano. Então deixa eu explicar pra vocês uma coisa. O Power Pulse ele não é medicamento. Quando for medicamento, é o médico que pode passar. O Power Pulse ele é um suplemento completo. Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7. O mais importante que é a taurina, fenogrego, junto com boro. Isso tudo faz uma construção de melhorar a sua energia, cansaço físico, mental. E, meu amigo, vai mandar bem. Você vai ver como é que vai voltar. Parabéns pra você que tá namorando aí com o Power Pulse. E agora capricha na promoção. Capricho assim, gente, olha só, aproveita a chance, 70% de desconto, você só vai pagar 30% do produto, divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega, você vai ganhar uma caixa de som linda JBL e mais um presente surpresa. Quer saber? Liga lá, 0800 787 4040, 0800 787 4040. Valeu, professor, ligue agora e aproveite, 0800 787 4040. Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo, se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:07.
Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney. Já peço paciência para o nosso ouvinte, porque diversas vias neste momento com pistas bem prejudicadas, o trânsito muito pesado. Eu começo falando aqui da zona sul da cidade. Para quem sai de Botafogo em direção ao Maitá, está encontrando trânsito completamente parado na passagem pela Professor Álvaro Rodrigues, Mena Barreto, Visconde de Silva. Trânsito muito prejudicado, mas nada muito diferente para quem está pela São Clemente. Estou verificando retenções ali a partir da Rua Bambina até a chegada à Rua Humaitá. Você que está pela Voluntários da Pátria vai enfrentando também um trânsito bem congestionado da São João Batista até as proximidades da Praia de Botafogo, mas nessa direção ainda tem uma dica. Pegando a General Polidoro, você consegue cortar um excelente caminho. Quem está pela Lagoa também perde tempo, pela Borges de Medeiros, Epitácio Pessoa, assim como pela Rua Jardim Botânico. Isso tudo para quem está em direção ao túnel Rebouças, tentando chegar ao centro da cidade. Lineu de Paula Machado, apesar da grande movimentação, ainda servindo de alternativa. Quem sai da Zona Sul em direção à Zona Oeste, perde tempo ali pela Niemeyer, que está congestionada, reflexos desde a Delfim Moreira até a chegada à Praça do Vidigal. Você que está passando pela Mário Ribeiro, apesar da grande movimentação de carros, ainda fica sendo uma melhor opção até a chegada do túnel Juju Anjo. Depois, estou verificando boas condições, inclusive na chegada à Autoestrada Lagoa Barra. Agora, paciência também, Sidney, para quem está pela Ayrton Senna. Tudo parado em direção à linha amarela, com reflexos desde a Lúcio Costa até a chegada ao Gardênia. Trânsito prejudicado também pela Américas a partir da estação do BRT Bosque Marapendi. Para quem está chegando à Barra da Tijuca, pega Lúcio Costa, vai cortar caminho na saída da Barra para a Zona Norte, siga pelo Alto da Boa Vista. Vem para cá, caminhoneiro, pneu de carga medida 275, a partir de 6 vezes sem juros de R$ 284 no cartão ou 5% de desconto no Pix. Vem para a Rede Manaus. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete. Venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. De segunda a sexta, 5 da tarde, o Geraldinos e Arquibaldos é um oferecimento de... Cobrecon Fios e Cabos Elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E faça como o Zico e mude para Cline, o plano de saúde que mais cresce no Rio. Cline, aqui sua saúde está em casa. Super Rádio Tupi.
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h12. Prioridade aqui para o nosso convidado, deputado Márcio Fortes. 12 anos no Congresso Nacional, portanto, 3 legislaturas, ministro e tudo mais. O próximo Madureira já falou na apresentação, já disse na apresentação. A minha pergunta é a seguinte, Márcio Fortes, como explicar para a família Tupi que está nos ouvindo? O trânsito hoje está complicado, que tem de gente ouvindo dentro do carro, é um monumento. A minha pergunta é a seguinte, por que o Congresso não faz, tem que fazer? Em relação ao Eduardo Bolsonaro, não caça, em relação a Zambelli também não, em relação à PEC da blindagem, eles estão protegendo a si mesmo, você já deu uma pincelada agora há pouco, a história da anistia, ela não está ainda totalmente transparente para todo mundo. O que está acontecendo com o Congresso Nacional? É uma transição, Cid, uma transição grave que não acaba mais. Essa transição levou à eleição do Bolsonaro e da sua coleção de deputados e senadores em 2018, depois a eleição em 2022, em que o que foi prevalente foi a nova forma de comunicação, as redes, né? Secundado um pouco pela principal assunto hoje da população brasileira, que é a segurança. Então você começa a votar em tenente não sei o que, sargento isso, delegado fulano, aquela coisa toda, em nome da segurança. Tudo vai passar. Daqui a 5 anos, em 2030, tudo vai ser diferente, porque vão surgir novos líderes, novos políticos. Isso aqui, tudo que a gente está vendo hoje, são pessoas de 1980. Né? Bolsonaro foi eleito deputado em 1982, depois 86. Isso vai passando, vai passando. O Congresso também muda para pior e muda para melhor. O que é pior? O pior é aquele Congresso feito por deputados e senadores que, em vez de pensar nos seus eleitores e, portanto, no país, pensam em primeiro lugar em si próprios. Para o que aconteceu muito em relação às emendas PIX, a facilidade de ter manejar emendas do orçamento em benefício obscuro de muitas coisas, e porque no governo Bolsonaro o Ciro Nogueira, hoje senador Ciro Nogueira, foi o chefe da Casa Civil, ele era o presidente do Centrão, então transportou a autoridade do governo federal para dentro do Congresso. Aí é uma festa. É verdade. Ele empoderou pessoas que não estavam sequer comprometidas com o poder que passaram a ter. O Azedo, o Márcio Fortes, acho que engambelou a gente, porque ele é o nosso convidado, tem que falar mesmo, então essa prerrogativa é dele. Mas ele andou me dizendo aqui que está com 80 anos, já que um mês faz 81, isso é conversa dele para falar um pouco mais da gente, porque quem está assistindo no YouTube está vendo que ele está inteiraço, isso vai de 80 é papo furado dele. Mas eu vou repetir a pergunta para você, Azedo, e esse Congresso, qual é o do Congresso Nacional? Olha, ele matou a charada, o Márcio Fortes. O que acontece é que os deputados hoje têm muito dinheiro para se reeleger. Eles praticamente compram a reeleição. Então, eles votam e tomam decisões de costas para a opinião pública. Eles não levam mais em consideração a mídia, como acontecia antes, a opinião pública, porque eles têm lá o seu curral eleitoral, lá no sertão, no interior do país, e em lugares em que a sociedade não se organiza, não é mobilizada, e eles compram. Chega na eleição, eles compram. Isso permite que eles tomem essas decisões. Mas aí o que acontece? Como são decisões contrárias aos interesses da sociedade, eles descolam o Congresso da sociedade, e isso vai ter um preço mais lá na frente, porque a reação do eleitor vai ser votar em quem não tem mandato, né? Vai ser, não, é deputado, então não voto não, vou procurar outro. Agora, como é um sistema que está muito distorcido e a eleição se tornou muito cara, essas pessoas que podem disputar a eleição, elas continuam sendo as mesmas, líderes de corporações muito organizadas, como acontece com policiais militares, delegados, pastores, influenciadores digitais. Então criou-se um mecanismo que exige uma reforma política. É verdade, a gente vai verdade. ter que adotar o voto distrital misto para conter essa situação. Diga, Márcio. Não, só chamar a atenção, Azedo, ver se você concorda comigo. Os deputados e senadores hoje começaram a campanha para a sua própria reeleição o ano passado. Eles tinham o poder que usaram de fazer emendas e botar dinheiro na mão de candidatos a prefeito no ano passado. Os candidatos a prefeito foram eleitos e viraram prefeitos.
Mas além de prefeitos, a coisa mais importante que eles têm que fazer é a campanha do patrocinador deles para a eleição do ano que vem. Basta mandar emendas para lá, Márcio. E vão mandando. Entra então a dinheiro emenda lá. muitas vezes não é do interesse público, mas é do interesse eleitoral. Quer dizer, coisas assim de contratar cabos eleitorais, fazer manutenção. O Ministério do Turismo, por exemplo, não é para incentivar o turismo no Brasil. É para fazer com que as pequenas cidades possam comemorar o aniversário da cidade, chamando Citãozinho e Chororó, pagando fortunas para essas coisas todas, agradando a população vê, então, quem trouxe o dinheiro foi o deputado, tá bom, o prefeito disse assim, é ele mesmo. E aí viram o que eles imaginam. Um círculo vicioso, né? Eles imaginam que seja um círculo vicioso. Muito bem. Barrocas, você está tanto tempo pedindo a palavra aqui, eu tô com pena de você, Barrocas. Fique à vontade, tá pode tão falar. Bom debate. Não, eu queria falar mais sobre o julgamento, né? O segundo dia de julgamento. Duas coisas me chamaram muita atenção. Uma, o Márcio Forte já comentou que todos questionaram a delação premiada do Mauro Cid. Agora, a outra é que todos os advogados de defesa negaram a participação de seus clientes. É lógico, isso aí faz parte, é natural dos advogados de defesa, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Agora, uma fala do advogado do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, o advogado André Faria, ele falou o seguinte, que o Nogueira tentou demover Bolsonaro de aderir a planos golpistas de grupos radicais. Essa fala não acabou colocando o advogado do Bolsonaro numa saia justa? Sem dúvida, com isso ele está dizendo o seguinte, o Bolsonaro queria, eu é que fui lá. Ele sabia, pelo menos, né? Pedi a ele que não. Mas isso aí, os advogados estão lá para cada um tratar do seu cliente. Que se dane os outros todos. Se o meu cliente foi inocentado e os outros foram condenados a 70 anos de prisão, o problema é deles. E eles são treinados para isso. Não só porque são simpáticos, mas porque estão recebendo dinheiro para isso. É a profissão mas complica deles. A situação do Bolsonaro, né? Complica, nesse capítulozinho complica, mas não vai ser levado a sério, enfim, né, nessa história. O Luiz Silva acompanhou de perto, fez um brilhante resumo para nós e quer falar. Diga, Luiz. Eu quero retomar esse ponto que o Barrocas falou a respeito da delação do Mauro Cid, que todos os advogados tentaram minar a delação do Mauro Cid. E eu acho que é importante a gente dizer aqui, né, deputado, que delação por si não é prova. Delação é um meio de obtenção de provas durante o processo. Então, não necessariamente você minando a delação do Mauro Cid, você acabaria com o processo por si, porque, levando em consideração a regra jurídica, a acusação é fundamentada juridicamente nas provas e não na delação. Porque se a acusação fosse baseada só na delação, haveria fragilidade. Então exatamente. A delação, não precisa ser 100% precisa, mas as provas precisam para constituir um fato jurídico objetivo para condenar alguém. Eu falo bonito também, ô Luiz, não vem tirar onda aqui não, tá tirando onda. Marcelo Madureira, faça a sua apreciação aí. Não, eu acho que dentro dessa tese, dessa ideia, me remete à questão do petrolão da Lava Jato, em que de repente muitos juízes do Supremo começaram a interpretar a delação premiada como uma forma de coação para a pessoa, como se fosse assim, entre aspas, uma tortura psicológica, né? E isso aí invalidaria a confissão, como a delação como prova. Eu imagino, que eu também não sou advogado, mas imagino que tem uma estratégia aí por trás de usar essa mesma tese. É verdade. Mais tarde. Ô Chico Otávio, você sabe que eu sou uma peneira, eu sou um cara que não sou confiável, contou pra mim, eu conto pros outros, eu conto pra família Tupi. O Márcio Forte, na altura aqui, falou, esses advogados todos aí, muitos deles vieram desde a Lava Jato, lá que começou tudo isso e tal. Você que é um cara que acompanha muito esse mundo jurídico, você concorda? Você acha que esses brilhantes advogados, porque eu tava pensando uma afirmação aqui que não fiz, vou fazer agora, é aquele negócio, tudo que é bom é caro, né? Essa turma deve ter cobrado milhões desses réus aí, porque são advogados realmente primeira linha. Essa turma foi forjada ali durante a Lava Jato? Eu acho que não, Sidney. Eu acho que é uma turma que já tem uma experiência, uma longa estrada percorrida em defesa, em sustentações no Supremo, e tenho dúvidas sobre o valor dos honorários, né? Certamente não foram honorários baratos. Você acha que a janela publicitária é maior do que... Com certeza. É isso palco, que pesa. Né? O palco. Com certeza. Você acha que esse... Márcio Forte, agora sim, se eu dei o santo, eu tenho que claro tenho que ouvir. Eles não nasceram na Lava Jato. Mas a Lava Jato, primeiro aumentou os honorários, ficou significativo. Quer dizer, os empreiteiros, aquelas coisas todas e tal, cada um arranjava um advogado. São esses nomes. Há 6, 7 anos atrás a gente ouvia esses nomes. Alguns até fizeram menção, isso eu estava aqui nesse palco, então, defendendo não sei quem. Muitos bons advogados
foram defender no Supremo pela primeira vez nas suas carreiras, embora já veteranos. Porque era lá que, infine, Luiz? Tem que usar essas palavrinhas em latim, assim, de per si. O cara é bom nisso, Luiz. Mas, enfim, daí foram treinados, aperfeiçoaram o seu treinamento. Esses nomes de advogados nós ouvíamos falar durante a Lava Jato, né? A empresa tal contratou fulano, a empresa Cecrano contratou o outro e tal. Ficaram populares. Esse José Luiz de Oliveira Lima foi advogado de alguém lá da Odebrecht na época e tal. Então há uma ligação, quer dizer, não tivesse havido a Lava Jato, tudo isso hoje seria mais recente, né? Seria o início de alguma coisa que já não é. É isso mesmo. Ô Luiz, você já pensou se alguém tem um problema aí com um advogado desse e vai discutir lá pra pagar a coisa assim? O cara não recebe, né? Porque dá tanto argumento, daí o sujeito que ia pedir alguma coisa acaba até tendo que contribuir com ele, porque a turma, eu fiquei impressionado. Que lábia, né, Luiz? São advogados muito experientes, né, Cid? Como o deputado falou, eles já têm uma longa carreira jurídica, então eles sabem o que estão dizendo, né? Eles têm, obviamente, são muito estudados, então eles estudam muito bem o processo e também a jurisprudência anterior no próprio Supremo para poder defender seus clientes, né? Acompanhando como você acompanhou, te deu uma vontadezinha assim de, você é advogado para ficar na tribuna, eu não? Não, mas olha... Eu sou interessado pela área jurídica, mas não para atuar nela, só Pois é, essa deformação que eu vejo, até o Chico Otávio, que é mais ligado à academia, pode me ajudar, é que cada vez mais os nossos melhores jovens, os mais preparados, os mais talentosos, querem seguir a carreira jurídica, querem ser advogados, né? E de preferência... Que virou uma espécie de jogador de futebol, ganham fortunas e tal. Enquanto isso, a quantidade de pessoas que querem seguir carreira para a área de ciências, ou mesmo para a área de ciências sociais, ou mesmo ciências exatas, o número de engenheiros formados cada vez diminui no Brasil, de pessoas que se dedicam à matemática, que se dedicam à biologia, à medicina, enfim, o pessoal todo quer ser advogado para ganhar essa fortuna toda, ter jatinho, helicóptero e aparecer no Jornal Nacional. Ô Madureira, a gente vai para o intervalo agora, mas rapidinho, quantos engenheiros se formam na China e por ano? E quantos se formam no Brasil? Grosseiramente, na China se forma por ano o número de engenheiros que tem no Brasil. Meu Deus do céu. Intervalo, já voltamos. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAU-RJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é. Promoções de quinta-feira, a 124,95, rabada 19,98, costela 19,90, carne moída friboi 9,98, carré 13,99, peito de frango 9,98, salsicha Seara 7,75, Cleibon 500 gramas 3,99, ovos 20 unidades 9,98, arroz Papa Arroz 16,95, feijão Nutrecaldo 2,87, leite em pó Fazendas do Rio 10,99 no app, papel familiar 16 rolos 13,98 e no ano 1,6 quilos 11,98 no app. Rede Economia. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, Sidney Rezende, família Tupi. Aqui é Ana Lu Paredes. E eu sou o Arthur Nogueira. Nós somos o Projeto Caleidoscópio, um projeto independente, musical e autoral. E viemos trazer um recado do nosso coletivo de artistas. Todos nós somos um. Um coletivo composto de cantores, compositores, poetas, instrumentistas, atores e artistas plásticos. No dia 3 de setembro, às 20 horas, na Lapa,
Na rua Joaquim Silva, 67, no espaço Casa com a Música, iremos realizar o nosso primeiro sarau. Os ingressos são solidários. Vem com a gente. Super Rádio Tupi. Atenção fãs de Jonas Brothers, de 4 a 7 de setembro, o UCI Flashback traz de volta para as telonas de cinema, em exibição 3D, o show que marcou uma geração, Jonas Brothers, o show. E o melhor, ingresso por apenas R$12, preço único. Viva toda a energia e emoção desse espetáculo como se você estivesse na primeira fila. Garanta já o seu no site ou na bilheteria da UCI. Consulte classificação indicativa ucicinemas.com.br. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi Team 5G tem o oferecimento de... No açaí, preço baixo é bom pra todos. Vem aproveitar. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos brasileiros. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Med Levinson, Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Com Imper Mais, água dentro de casa nunca mais. Telhas Eternite, que repelem a água da chuva. Exija Imper Mais. E Cepira, trazendo mais sabor para todos os momentos. Queremos agradecer demais aqui, Luiz Carlos Azedo ficou até esse momento direto de Brasília. O Márcio Forte, eu espero aqui que dê um tempinho para as despedidas dele. Perguntei se ele gostou de nosso convívio aqui, ele gostou bastante, ouvinte. Ao Chico Otávio, que fez de forma resumida, né, não é bem crônica, mas o comentário dele. O Luiz Silva, que trabalho bem feito. O Barrox tinha um monte de perguntas também para fazer e não deu tempo, mas vou pedir ao Marcelo Madureira, que preparou um resumo. Vai ficar redundante, fica não. Madureira escreve bem e fala bacana e vai ser uma espécie de síntese do dia. Madureira, com você. Vamos lá, o Brasil, pessoal, acompanha eletrizado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus cúmplices. Parece que é a novela da Odete Roitman. E não é de se admirar, na verdade, Bolsonaro e demais acusados são personagens de um mesmo enredo que se repete desde a proclamação da República. É sempre a mesma história dos militares tentando interferir na política brasileira de tempos em tempos e às vezes conseguem derrubar governos democraticamente eleitos, outras vezes fracassam, então sempre aparece um projeto de anistia para inocentar os golpistas. Dessa vez, e pela primeira vez, estamos assistindo um bando de oficiais de alta patente e um ex-presidente da República acusado de tentativa de golpe de Estado e mais, com possibilidade de condenação a penas longas. Caso isso aconteça, pode servir de exemplo que na democracia o que vale é cada um no seu quadrado. Político é político, militar é militar. Pode ser que, dependendo do resultado do julgamento e das penas impostas, o Brasil possa entrar para o clube das democracias maduras, onde o que vale é a lei, a Constituição. Caso isso aconteça, seria ótimo para o país. No entanto, a política tem seus caprichos. Enquanto os brasileiros estão ligados nos julgamentos, os parlamentares no Congresso estão tentando passar uma série de projetos de lei que enfraquecem as nossas instituições, como o enfraquecimento da lei da ficha limpa, acabar com a independência do Banco Central, blindar os parlamentares de acusações por crimes cometidos, enfim, tem um monte